Fala pessoal, meu nome é Shinar Bulcão, esse é Me Acabei de Ler, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje vamos falar sobre as minhas 10 últimas leituras. Se você é novo por aqui, já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber coisa nova 2 vezes por semana e manda o nosso conteúdo para o máximo de pessoas que gostam de literatura, que gostam de ler, que você conheça. Isso ajuda demais o canal a continuar crescendo. Se você quiser acompanhar mais de perto o dia a dia do canal, projetos futuros, leituras em andamento, é só seguir no Instagram, @meacabeideler, e claro, aquele pedido de sempre, se você fazer qualquer compra no site da Amazon Americanas ou Submarino, pode ser um copo temático ou um conjunto de canetas, use o link do canal, ele está na descrição do vídeo. Eu recebo uma pequena comissão em cima da sua compra, mas você não paga absolutamente nada mais por isso. Mais uma vez foi um bloco de leituras não perfeito, nunca é. Na verdade foi bem misto. Tem três favoritados aqui e um grupo completamente misto de histórias. Tem de tudo, gente. Tem de HQ, a contos, a livros enormes, tudo aqui, tudo para contar para vocês. Então vamos lá, vamos começar. Eu comecei esse bloco com Fragmentos do Horror, do Junji Ito. Ele tem uma arte muito bonita no livro dele, tudo muito bem feito, de uma forma muito interessante. E quando as coisas viram uma loucura junto com isso, a arte vira junto. Depois de muitos anos, o autor voltou a lançar um mangá voltado para o horror. Ele não fazia isso há muito tempo, ele é considerado um grande mangaka de horror e ele não lançava nada há muito tempo, então os fãs estavam há muito tempo esperando. E aí ele lançou Fragmentos do Horror. Fragmentos do Horror é um conjunto de contos que narram essas pequenas histórias que tem um pouco de horror, um pouco de gore, um pouco de horror psicológico também. É bem interessante, bem diferente de tudo que eu já li, de tudo mesmo. O único ponto negativo pra mim assim é que ele não me deu medo em momento algum. Em momento nenhum eu fiquei horrorizado, sabe? Nenhum. Eu ri em alguns momentos, ri em vários momentos, mas em momento nenhum eu fiquei horrorizado, sabe? Eu curti as histórias, mas em momento nenhum eu senti o horror. E por mais que as histórias sejam agradáveis, por mais que seja entretenimento de ponta a ponta, que de verdade foi, eu não senti o horror. E quando eu pego um livro chamado Fragmentos do Horror, é exatamente o que eu espero, sabe? Então ficou faltando isso pra mim. Ficou faltando, nem que fosse um susto, nem que fosse um calafrio, um medo de olhar para a porta do quarto na hora de dormir, eu senti falta disso. Por isso eu dei uma nota um pouco mais baixa para ele, mas eu não me senti incomodado ou entediado com ele. Eu só não tive o que eu esperava, uma coisa meio realidade versus expectativa. Mas ele não é ruim, isso não faz dele ruim. O seguinte que eu tenho aqui é mais um mangá, na verdade são dois, é uma dobradinha. É O Marido do Meu Irmão 1 e O Marido do Meu Irmão 2. Esse é um dos quadrinhos mais fofos que eu li esse ano. Mais fofos mesmo. É um conjunto de personagens completamente apaixonante. O marido de um desses personagens acaba falecendo. Ele é um homem canadense que se casa com um japonês que está morando no Canadá há alguns anos. E o marido dele, o japonês, acaba falecendo. E ele vai conhecer a família do esposo falecido dele no Japão, que é o irmão dele, na verdade. A única pessoa da família que tem sobrando é o irmão e a sobrinha dele. O irmão não se considera um homem homofóbico, mas desde cedo você vê por todas as convenções e a estrutura social do Japão que aquilo é intrínseco a ele. Por mais que ele lute contra aquilo e vira uma briga na cabeça dele o tempo inteiro, aquilo sempre tá lá. A homofobia sempre está lá. Pequenos toques de homofobia. Será que se eu ficar perto dele, ele vai dar em cima de mim? Será que se ele me ver nu, ele vai ficar pensando em mim? Esse tipo de coisa. E esse mangá, os dois se complementam. É uma história inteira, tá? Ele mostra a evolução. A evolução na cabeça desse homem, a evolução na cabeça das pessoas ao redor e o relacionamento deles crescendo, dos dois homens, do cunhado, do viúvo e também
principalmente da sobrinha, que é uma das personagens mais fofas que eu tive a oportunidade de ler no ano passado. Essa personagem da sobrinha, ela é excepcionalmente interessante porque ela mostra muito claramente como crianças, quando crescem no ambiente correto, no ambiente mais rico, engrandecedor possível, têm uma mente completamente aberta. E essas coisas que as pessoas têm quando adultas são meramente questões, meramente não, né? Porque acaba sendo algo muito importante e problemático no futuro, mas meramente uma construção social. Então, se você vê esse tipo de coisa desde pequeno, você se torna um adulto que acha tudo aquilo comum, como deve ser. Eu amei, eu achei muito fofo, muito delicado. Meu único porém com ele é que às vezes ele se torna um pouco panfletário. Não digo panfletário nos trechos, tem algumas páginas no meio do mangá que dão informações LGBTQIA+, como se fosse um dicionário. Não falo sobre isso, falo sobre as ações, tipo, olha como ele é homofóbico e como a homofobia dele é algo que está nele. Ela é sistematizada. Esse tipo de coisa, sabe? Fica tudo muito o dedo apontando. Poderia ser mais sutil, mas isso não tira a beleza da história, que é uma história muito, muito fofa. Eu acabei dando 4,5 para os 2 volumes, o segundo volume é melhor do que o primeiro, ótimo, porque a história termina no ponto alto, e eu verdadeiramente me deliciei com ela. Meu único porém com esse livro não é com o livro, mas com a classificação etária que foi colocada aqui, principalmente no volume 2. Ele é um livro de 18 anos. Gente, ele não tem nudez. Ele não tem nudez nem frontal, nem de costas. Ele não tem nenhuma insinuação sexual. Zero. É um livro fofo. É um livro 100% fofo. E pra mim, fica muito claro porque ele foi classificado como 18 anos. O volume 1 ainda tem uma bundinha que aparece ali. Mas o volume 2 não tem nada. Sabe? Absolutamente nada para ele ser considerado 18 anos. Então, se você pegar filmes e coloca, sei lá, um nu de costas com 16 anos, eu não entendo porque é um livro que não tem absolutamente nada de 18 anos. Eu não entendo de verdade. Quer dizer, eu entendo. Você também entende. Mas, o que eu posso fazer, né? Só falar aqui. O próximo livro que eu li foi meu primeiro contato com o autor, e eu posso te adiantar que foi um péssimo primeiro contato, que foi O Oceano no Fim do Caminho, do Neil Gaiman. A verdade é que eu esperava muito desse livro. Muito, assim. Numa magnitude gigantesca, sabe? Eu esperava realmente muito, porque Neil Gaiman é um dos grandes nomes da fantasia. Então, nada mais natural do que eu, como leitor de fantasia, esperar muito dele. E esse livro não me deu isso. Não me deu isso mesmo. Tanto eu não gostei que ele entrou na minha lista de piores do ano de 2021. Esse foi o tamanho da minha decepção com ele. Então vocês veem com isso que eu não estou poupando comentários quando digo que eu não gostei. Ele conta a história de um menino. Na verdade, ele conta a história de um homem que está voltando à vizinhança de infância dele e no meio de um velório, e ele começa a ter lembranças dessa infância onde coisas mágicas e surreais aconteceram com ele. E é bem surreal. Várias coisas nesse livro me incomodam. De um personagem principal que eu simplesmente não ligava, ao fato de que existia ali uma criatura milenar, digamos assim, que simplesmente tomou decisões completamente bestas, equivocadas, sabendo do perigo que aquilo poderia apresentar para a vizinhança inteira onde eles viviam. Esse tipo de coisa, sabe? Eu vou criar um personagem que deveria ser muito sábio e tornar ele extremamente burro para ter uma história. Do contrário, simplesmente não teria história. Essa é a verdade. Não é um autor que eu vou estar fechando a porta para ele, nada disso. Eu tenho inclusive alguns livros de Neil Gaiman aqui na estante, mas eu vou ter muito cuidado na hora de escolher a próxima leitura dele. O próximo livro que eu tenho aqui foi um dos meus queridinhos de 2021, que é Heartstopper Volume 1. Primeiro eu quero mostrar a vocês aqui essa arte fofa. Desde a arte, ela é super fofa. Todo um traço arredondado, com
tons verde água, branco e preto. Tudo muito simples, mas fofo como a história, sabe? Heartstopper conta basicamente a história de dois garotos no colegial que acabam se apaixonando. Um deles já havia saído do armário e já tinha passado por todo aquele período de lixamento público, enquanto o outro ainda nem tinha se descoberto ainda como um homem gay ou bi. E eles começam a sentir que algo existe entre eles e a relação deles vai florescendo durante o livro. Junto com Arlindo, certamente foi a obra mais fofa que eu li no ano passado. Eu fiquei numa grande bola de amor, digamos assim, coração super quentinho quando eu terminei de ler ele. Foi um prazer. Sabe aquele livro que foi um prazer? Aquela obra que foi um prazer? Tudo que a gente precisa às vezes é de uma obra que nos leve para aquele ponto. E é exatamente o que esse livro faz. Leva para aquele ponto, aquele pontinho que a gente se sente seguro, que a gente se sente feliz. É lá. Ano passado, inclusive, eu fiz um ranking de todos os quadrinhos que eu li durante o ano, do pior ao melhor. Eu posso te dar o spoiler de que ele tá num lugar bem alto na lista. Eu vou deixar linkado aqui em cima esse vídeo para vocês conferirem lá. Mas, gente, eu amei. E eu indico para todo mundo. Ele vive em promoção, gente. Vive em promoção na Amazon, na Submarino, na Americanas. Usa o link para comprar. O link aqui do canal. E aproveita quando aparecer uma promoção dessas. Vamos para mais um livro que saiu em lista esse ano, não de piores dessa vez, mas de melhores do ano, que é Cidadela Crescente, Casa de Terra e Sangue, da Sarah J. Maas. O que eu posso falar sobre Casa de Terra e Sangue sem dar spoiler para vocês? Casa de Terra e Sangue conta a história de Bryce Kinlan. Bryce é uma mestiça entre humano e feérico, e ela presencia um crime e depois de algum tempo uma série de crimes similares começam a acontecer na cidade onde ela vive e ela começa a participar dessa investigação. Eu acho que é a melhor forma que eu posso explicar para vocês a história sem dar muito spoiler. Inclusive eu sugiro de verdade, gente, se vocês forem ler esse livro, não leiam a sinopse. Eu não li a sinopse e por isso a primeira parte foi muito maior, para mim, de qualidade do que teria sido se eu tivesse lido. Porque tem um spoiler gigantesco na sinopse. Eu acho que ler a sinopse é um crime contra esse livro, de verdade. Você vai aproveitar muito mais a primeira parte, que é uma parte extensa, se você não ler a sinopse. Confiem. É uma fantasia moderna e mais adulta da Sarah J. Maas. Então temos bares, temos tecnologia, aparelhos celulares, acompanhando adultos. Personagens são adultos com questões adultas, sentimentos, tentações adultas. Eu acho que, inclusive, esse livro é um excelente passo, muito esperto, muito inteligente da Sarah J. Maas, porque o público dela está envelhecendo, está se tornando um público adulto, e ela deve seguir esse público, porque a cabeça das pessoas muda. Então não adianta continuar escrevendo para aquela pessoa ali que tinha 15, 14 anos em Trono de Vidro. Não digo que ela deva apenas escrever fantasias adultas daqui para frente, de jeito nenhum. Eu inclusive gosto muito do YA dela, do jovem adulto dela. Mas eu acho que é bom ela diversificar, porque ela segura esse público dela, né, que cresceu, e ela vai ganhando o público mais jovem aí, que vai chegando e vai descobrindo a literatura, às vezes, muitas vezes, pelos próprios livros dela. Gente, eu amei Casa de Terra e Sangue. Eu sei que ele é um livro grande, acho que é o maior livro que eu já li completamente. São 900 páginas, 896 eu acho. E isso demanda tempo e demanda paciência e demanda atenção. Mas, diferente de livros como O Torre do Alvorecer, de Trono de Vidro, e, por exemplo, Império de Tempestades, também de Trono de Vidro, esse não é um livro que fica com encheção de saco, encheção de linguiça. As coisas acontecem e se desenvolvem nessas 900 páginas. Isso é muito importante. Minha relação com a Sarah J. Maas é um pouco de amor e ódio, mas eu acho que quando você é fã de alguém, você tem que ser um pouco crítico, sabe? Senão você simplesmente está baixando a cabeça e idolatrando a pessoa. Então eu acho que ser crítico é parte do que é ser fã de um autor, sabe? E com ela eu também sou crítico, por mais que eu goste. Então em alguns livros eu realmente não gosto e eu vocalizo isso aqui pra vocês, mas não é o caso. Eu acho que ele é um livro grande,
Ele é um livro que às vezes pode ficar um pouco mais lento, mas ele não é um livro inchado como Império de Tempestades e Torre do Alvorecer. Eu, inclusive, gostei demais, tá, gente? Ficou entre meus favoritos de 2021. Importante citar isso. O próximo livro que eu trouxe aqui foi o volume 2 do meu pornozão favorito, On or Off. Esse quadrinho coreano me ganhou. Se vocês acompanham o canal há um tempo, vocês sabem disso, do quanto eu gosto dessa baixaria aqui. Porque a história é muito legal e são bem gráficas e bem fortes. Ele é bem 18 anos, tá, gente? Ele é 18 anos, ele é marcado como 18 anos. E ele é bem 18 anos. Ele é todo colorido, algo que eu gosto bastante dos meus quadrinhos. A arte, ela é muito mais ocidental do que oriental, como os mangás. E mais uma vez, ele é bem gráfico. Se você está esperando um hot leve, não é o caso. Em On or Off, você tem todos os ângulos possíveis de uma pessoa. Ele é 18 anos, gente. Ele é 18 anos. Ele conta a história de um jovem que está abrindo uma startup com amigas e ele busca um financiamento de uma empresa grande. E nessa busca pelo financiamento, ele acaba se envolvendo romanticamente e sexualmente com um dos grandes nomes dessa empresa investidora. Essa empresa está buscando fazer um jogo corporativo, um jogo com a marca da empresa. E é por essa oportunidade que essa startup está ali disputando. E claro, quando existem negócios, dinheiro e a coisa se torna íntima, tende a gerar uma série de problemas, né? A coisa complica muito mais. E é isso que a gente acompanha nesse manhwa. Eu acho que é assim que eles pronunciam na Coreia. Nesse aqui nós temos muito mais o desenvolvimento do relacionamento dos dois do que no primeiro. O primeiro era uma coisa muito mais sexual, essa aqui é uma coisa muito mais romântica. Se por um lado isso é positivo, por outro, outros personagens que foram ótimos no primeiro manhwa, eles acabam perdendo espaço nesse. Eu queria ver mais deles e provavelmente verei no volume 3 assim que lançar. De um hot para outro, eu li meu primeiro hot de verdade, que foi ele da Elle Kennedy. Eu falei só da Elle Kennedy, mas também é da Sabrina Bowen, tá? Ele conta a história de dois amigos de adolescência que são patinadores no gelo. Eles são patinadores de hóquei, eles jogam hóquei. E durante anos da vida deles, eles participaram do mesmo acampamento de hóquei, o melhor acampamento de hóquei dos Estados Unidos. Eles se conheceram, dividiram um apartamento durante anos. Uma coisa foi levando a outra. E um deles acabou se apaixonando, gerando um problema e o que gerou um afastamento deles. Em ele nós acompanhamos a reconexão desses dois, a reaproximação deles, desses velhos amigos que tiveram questões no passado, porque eles já adultos, já pós-faculdade, estão neste campo como treinadores dessa vez. E a estrutura dele é muito básica. Vocês podem imaginar mais ou menos para onde vai. Eu não sei o que eu sinto, a gente se pega. Eu não sei o que eu tô sentindo agora, a gente se pega de novo para ter certeza. Mas eu tô sentindo sentimentos, vamos nos pegar de novo. Ah, eu vou embora, mas vamos nos despegar mais uma vez. É mais ou menos isso. Como eu falei, a história é muito básica, tá, gente? Não existe nada de novo, nada de revolucionário. Os personagens também não são muito profundos. Não existe uma profundidade, camadas, desenvolvimento desses personagens. Eles são aquilo, tá? As autoras trabalham com essa perspectiva. Eles são isso aqui. Vamos acompanhar o relacionamento deles dois. O hot também não é lá essas coisas. Ele é divertido, não me entenda errado. É um livro divertido. Só que o hot é repetitivo. Se você já leu ele, você vai entender mais ou menos o que eu tô falando. A mesma coisa acontece de novo, de novo, de novo. O que torna muito óbvio que foram duas mulheres heterossexuais que escreveram sobre um relacionamento homossexual entre homens. Shinahan, você está me dizendo que mulheres heterossexuais não podem escrever sobre homens homossexuais e seus relacionamentos? Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que aqui não funcionou. Porque sendo um homem gay, eu posso falar com tranquilidade que as coisas não acontecem daquela forma. Nem naquela velocidade, ou falta de velocidade, digamos assim. É bem repetitivo, gente. O hot dele é bem repetitivo. Eu acho que eu tô me expondo demais falando essas coisas, mas é um pouco repetitivo, gente.
Mas assim, ele é repetitivo, mas ele é entretenimento. Ele foi um entretenimento gostoso quando eu precisava, estava no meio da mudança, eu precisava de um entretenimento que só tivesse ali para me entreter, e ele fez exatamente isso. Então eu sou grato a ele por isso, mas não peguem ele esperando o melhor hot, com as melhores cenas mais criativas da vida, nem com o melhor desenvolvimento de personagem. Não é aqui que vocês vão encontrar. O próximo livro que eu vou falar aqui, eu não vou entrar em muitos detalhes, porque semana que vem vai sair o vídeo da série inteira, que é O Céu de Pedra, último volume da trilogia da Terra Partida, da N.K. Jemisin. Uma trilogia tricampeã do Hugo Awards, o prêmio Hugo. Quem acompanha o canal há um tempinho já sabe o quanto esse livro é querido pra mim, quanto a série é querida pra mim. A Quinta Estação, Portão do Obelisco, O Céu de Pedra formam uma trilogia genial, gente. É algo completamente fora da caixinha, completamente diferente de tudo que a gente já viu. Eu não vou entrar em muito spoiler, já falei muito sobre a série aqui, mas é basicamente um mundo em que a Terra está partida, onde ele é completamente rachado em placas tectônicas, e em certos momentos da história ocorrem as quintas estações. Existem as 4 normais, verão, inverno, outono, primavera, e a quinta estação, quando ocorre um evento desses, onde as placas se chocam, vulcões entram em erupção, que é uma quinta estação que ela pode durar 1 semana ou 1000 anos, que é o tempo que o planeta vai levar para se curar. E nesse contexto nós temos os orogênios, que são os únicos capazes de controlar a Terra, acalmar a Terra de forma que o mundo não exploda, que o mundo não se destrua. E nesse contexto desses orogênios, descobrimos que eles são odiados pela sociedade. Eles deveriam ser heróis, pessoas que fazem o mundo se sustentar, se agarrar à vida, mas as pessoas simplesmente matam eles à torta e direito, porque eles têm poderes mágicos e eles representam ameaça, e existe uma mega onda de preconceito no mundo com essas pessoas simplesmente por eles serem diferentes. É uma história genial, é uma história completamente fora da caixinha. Eu peguei esse livro quando eu estava muito desmotivado com fantasia, eu vinha lendo muitas coisas parecidas, e aí veio o N.K. Jemisin e me mostrou esse universo único, fantástico, rico, criativo, que abriu meus olhos para perceber que a fantasia podia ser muito mais do que eu estava lendo, e renovou o meu interesse pelo gênero. Esse é o último livro da série, é o livro que fecha a série, eu dei 4,5. Infelizmente foi o único livro da série que eu não dei 5 estrelas favoritado, porque eu achei ele um pouco complicado. Ele é um livro complexo. Ele é um livro que, não importa o quanto você pare para ler, ele ainda vai ser complexo. E por ser tão complexo, em alguns momentos ele fica maçante. E isso tirou essa meia estrela dele. Por mais genial que ele seja. Precisava tirar essa meia estrela porque eu precisava ser justo com os outros livros que eu leio durante o ano e ser transparente com vocês, e o ranking por estrelas é uma forma de fazer isso. Mas, gente, o fato de meia estrela ter saído não tira em nada o brilho dessa série pra mim. O quão incrível e quão rica e poderosa é a série da trilogia Partida pra mim. E eu vou continuar recomendando por muito tempo, porque é sim uma das melhores séries de fantasia que eu já li na minha vida. Fechando esse grupo de 10, eu tenho um clássico, que é um conto de Natal do Charles Dickens. Vamos começar, né, admirando essa edição da Antofágica, que é uma beleza. Eles nunca erram. É impressionante como o trabalho deles é impressionante. É impressionante como o trabalho deles é impressionante, mas não deixa de ser verdade. Em Um Conto de Natal, acompanhamos o Sr. Scrooge, que é um homem ranzinza que odeia o Natal, que odeia tudo, e que perde a vida dele focando apenas em dinheiro. Até que o fantasma do seu ex-sócio, que faleceu há alguns anos, aparece e avisa ele que 3 fantasmas vão visitá-lo para que ele não termine na mesma situação em que este sócio, que é uma alma penada, está. E daí temos a nossa premissa, uma premissa que já vimos 1 bilhão de vezes, refeita e refeita e refeita durante décadas. E, gente, eu até diria que refeita de uma forma melhor, tá? Eu entendo que é um clássico e clássico a gente respeita, mas existem obras, audiovisual principalmente,
em que isso foi feito de uma forma mais agradável, mais legal de assistir, digamos assim. Isso não tira o brilho de um conto de Natal, obviamente, porque ele abriu barreiras, ele meio que influenciou como vemos o Natal hoje em dia. Ele não é o melhor livro que eu li na minha vida, de forma alguma, algumas partes são super arrastadas, os personagens são super bidimensionais, super, mas ele é gostosinho de ler. Se você encara ele como um livro fofo para ler durante as festas de fim de ano, ele funciona. Mas não esperem muito mais do que isso. É um livro lento, com personagens bidimensionais, sem muito aprofundamento para os padrões que nós temos hoje. Mas é um livro que abriu caminho para o Natal que temos hoje, abriu caminho para pontos literários que temos hoje e marcou toda uma geração. Tanto que ele ainda é relevante hoje em dia nos natais de 2022, por exemplo, que é o Natal desse ano. Então isso faz ele ter toda a sua importância, ter toda a sua relevância e merecer sim a leitura anualmente, se assim for necessário. Então é isso, pessoal. Esses foram os últimos 10 livros que eu li. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês já leram algum deles, comentem aí nos comentários o que vocês acharam dessas leituras. Um beijo grande, até a próxima. Tchau, tchau.